Você pecou? Então eu tenho uma notícia. Você já está perdoado. Eu quero ler para você uma passagem bíblica que está escrita em 2 Samuel 12, versículo 13. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. É isso, é sobre isso que eu venho compartilhar essa palavra com você. E eu quero dizer algo a meu respeito, porque eu vivi o que eu acabei de ler. Eu fui um rapaz criado na igreja desde os 6 anos de idade. Vivi experiências incríveis com o Senhor. Fui líder de ministério, eu fui batizado em línguas. Eu tinha uma vida plena em Cristo. Mas um dia uma palavra foi suficiente para entrar no meu coração e eu comecei a me entristecer. Entreguei o meu cargo e aos poucos, sem perceber, eu fui me desviando. Eu sempre faço uma comparação quando eu conto essa parte do meu testemunho. É como você pegar uma churrasqueira e você tira um dos carvões que estão dentro dessa churrasqueira e aos poucos aquele carvão isolado ele vai apagar, porque ele não está mais na comunhão, ele não está mais no conjunto onde a brasa continuou acesa. E foi isso que aconteceu com a minha vida. Sem perceber, eu fui me esfriando, sem perceber, eu fui deixando de ler a palavra, eu fui deixando de visitar, de congregar com os irmãos nos cultos, e fui deixando com que vícios entrassem na minha vida. Comecei a andar com algumas pessoas que não tinham o mesmo princípio que eu tinha naquela época e comecei a frequentar lugares que eu não deveria ter frequentado. Fui abrindo brechas, mesmo tentando manter ali a minha pureza, a minha santidade, mas quando você começa a andar com pessoas que não estão no mesmo propósito, não estão com o mesmo alinhamento de Cristo, a queda, vou te dizer que é certa. E foi isso que aconteceu comigo. Sem querer, sem perceber, eu fui entrando, começando com bebidas alcoólicas leves, e isso foi tomando conta da minha vida e acabou com um divórcio, o fim de um casamento, porque eu já não tinha mais prazer nem na minha casa. Perdi o convívio com várias pessoas, perdi o convívio com a minha filha do meu primeiro casamento. E isso fez eu entrar num estado de depressão, numa tristeza profunda. E cada vez que eu ficava triste, eu bebia mais para ficar alegre. E quando todo o efeito do álcool passava, eu ficava ainda mais triste. Passei por momentos de depressão, passei por momentos que eu, com 150 quilos, grande, com 1,78, não podia ficar chorando na frente dos outros. Mas quando eu entrava dentro do carro sozinho, só eu sei o que eu passava ali. Quando eu ia tomar banho, só eu sei o que passava, quais eram os pensamentos que passavam sobre a minha vida. Mas tudo isso mudou. A partir do momento em que uma pessoa contou um testemunho para mim. Essa pessoa contou que ela também tinha passado por momentos como o meu. E ali, quando eu ouvi essa história dessa pessoa, a minha vida tomou sentido novamente. É como se eu tivesse enxergado uma luz lá no fim do túnel. Em nenhum momento essa pessoa falou assim, ó, você precisa voltar para a igreja. Mas em nenhum momento também ele falou Cristo nas palavras em que ele estava conversando comigo. Só que eu enxerguei Cristo na vida dele. E eu desejei voltar a esse primeiro amor. Então, por que eu estou contando isso? Não importa o que você fez, não importa qual foi o erro. Porque eu sei que no meio cristão, quando uma pessoa passa por um momento de enfermidade, a saúde cai, é comum os irmãos se ajuntarem, fazerem rodas de oração para que a sua vida tenha a saúde restaurada. Mas quando você comete um erro,
que é um erro moral, essas pessoas se afastam de você. Então, você que está isolado nesse momento, eu sei que você está passando. Eu já senti essa dor. Mas eu quero te falar, não retome pelo caminho pelo que as pessoas vão dizer para você, mas tenha em mente aquilo que Deus diz ao seu respeito. Você, como eu, pode não querer voltar por medo do julgamento. Como que eu vou ser recebido lá novamente? Já tem 1 ano, 2 anos que eu não estou indo mais para a igreja. Quando eu colocar o pé lá, como essas pessoas vão me tratar? E é isso que está te bloqueando. É isso que está mantendo você preso. Isso que está mantendo você escravo de vícios e uma redundância de vida em que passa o tempo e nada muda. Mas Deus quer te dar um abraço. Ele quer, como na parábola do filho pródigo. Não importa o que passou enquanto você esteve fora da casa do Pai. Ele está disposto a te receber de braços abertos. E foi para isso que eu compartilhei aqui parte do meu testemunho. Tem muita coisa, porque você pode estar dizendo assim, Emerson, mas você não sabe as coisas que eu estou fazendo. Tem muita coisa que eu não posso falar numa rede social, que eu não posso tornar público por lugares que eu passei, porque não iria edificar. Mas a única coisa que eu tenho para te falar é que não importa o local que você está, Deus é misericordioso para fazer você retomar ao corpo. Davi, o que eu acho mais interessante, que a gente leu aqui logo no início, sobre Davi. Davi hoje, ele não é reconhecido pelos erros. Ele não é reconhecido por ser um cara que tomou a única mulher de um homem. Ele não é reconhecido por colocar esse homem na linha de frente de uma batalha para que ele morresse. Ele não é reconhecido dessa maneira. Davi, hoje, a bandeira de Israel, que é um dos principais países do mundo, tem no centro dela uma estrela, que é chamada da Estrela de Davi. E é essa a honra que Deus vai te dar quando você retomar pelo caminho. Quando você voltar ao corpo de Cristo, Deus vai te honrar de uma maneira em que você não vai ficar marcado pelo seu erro. Então, não perca tempo, volte hoje. E eu quero fazer uma oração por você que está passando por esse momento turbulento na sua vida. Senhor, eu venho te pedir que nesse momento o seu Espírito Santo invada esse ambiente em que essa pessoa está ouvindo a minha voz. Senhor, que o Senhor envie anjos de guerra dentro dessa casa, dentro desse hospital, dentro desse carro, para que essa pessoa, Pai amado, que está cativa, ela venha ser liberta, Pai. Senhor, que nada, nenhuma interferência venha sobre os ouvidos dessa pessoa, nenhuma confusão mental tem poder para que a semente dessa palavra chegue em boa terra dentro dessa mente, Pai. Nós declaramos, ó Pai amado, a libertação dessa pessoa que está ouvindo esse testemunho agora, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma palavra de fé e esperança que é lançada toda quinta-feira aqui no nosso canal do YouTube. Além dessa programação, todos os sábados nós temos um podcast com um convidado que vem aqui falar uma história de superação que vai ativar a sua fé. Também estamos presentes em todas as redes sociais, basta você pesquisar por podcast Eu Sou um Milagre e vem muito mais em 2025 e eu te aguardo no próximo conteúdo.